Citação de abertura do capítulo. Tudo recai sobre o pobre Alendai. Sinto-me mal por ele e por todas as coisas que ele tem sido forçado a suportar, por aquilo que ele foi forçado a se tornar. Capítulo 8. Vim jogou-se nas brumas. Ela se ergueu no ar noturno, passando sobre as casas e ruas escurecidas. Um ponto de luz ocasional, furtivo, brilhava nas brumas. Um patrulheiro da guarda, ou talvez um infeliz viajante noturno. Vim começou a descer e imediatamente lançou uma moeda diante de si. Ela a empurrou e seu peso mergulhava o metal nas profundezas silenciosas. Assim que a moeda atingiu o solo, seu empurrão forçou-a para cima, e ela saltou de volta nos ares. Empurrões suaves eram muito difíceis, por isso cada moeda que empurrava, cada salto que dava, a lançava no ar a uma velocidade terrível. O salto de um nascido das brumas não era como o voo de um pássaro, era mais como um trajeto de uma flecha ricocheteante. E ainda assim havia uma graça nele. Vim suspirou profundamente enquanto descrevia um arco sobre a cidade, sentindo o ar frio e úmido. Lutadel durante o dia cheirava a fornalhas queimando, lixo aquecido pelo sol e cinza caída. À noite, no entanto, as brumas davam à cidade uma vivacidade fria e linda, quase limpa. Vim chegou ao ápice de seu salto e parou por um breve momento quando seu impulso mudou. Em seguida, começou a mergulhar de volta na direção da cidade. As franjas de sua capa de bruma tremulavam ao redor dela, misturando-se aos cabelos. Ela caiu com os olhos fechados, lembrando-se das primeiras semanas na bruma, treinando sob a tutela tranquila, porém atenta, de Kelsier. Ele lhe dera aquilo, liberdade. Apesar dos 2 anos como uma nascida das brumas, nunca perdera a sensação de surpresa inebriante que a acometia quando subia através das brumas. Ela queimou o aço com olhos fechados. As linhas apareciam de qualquer forma, visíveis como um borrifar de linhas azuis com fios dispostos contra a escuridão de suas pupilas. Ela escolheu 2, apontando para baixo atrás dela, e empurrou, lançando-se em outro arco. Como eu vivia sem isso? Ela pensou, abrindo os olhos, agitando a capa de bruma atrás dela com um movimento de braço. Por fim, ela começou a cair novamente e, dessa vez, não lançou uma moeda. Avivou o peltre para fortalecer os membros e aterrissou com um baque surdo na muralha que cercava o terreno da fortaleza Venturi. O bronze não mostrou sinais de atividade alomântica. Nas proximidades, e o aço não revelou padrões incomuns de metal movendo-se na direção da fortaleza. Vim agachou-se na muralha por alguns momentos. Bem na beirada, os dedos dos pés curvados sobre a quina de pedra. A rocha era fria embaixo dos pés, e o estanho deixava sua pele muito mais sensível que o normal. Conseguia saber que a muralha precisava ser limpa. O líquen começara a crescer na lateral, incentivado pela umidade noturna, protegido da luz do sol por uma torre próxima. Vim permaneceu quieta, observando uma brisa leve empurrando e rodopiando as brumas. Ouviu o movimento da rua lá embaixo antes de vê-lo. Ficou tensa e verificou suas reservas antes de conseguir discernir a forma de um cão de caça nas sombras.
Ela saltou uma moeda na lateral da muralha. Ela soltou uma moeda na lateral da muralha. Em seguida, saltou dela. Orshur aguardou enquanto ela aterrissava em silêncio diante dele, usando um rápido empurrão na moeda para diminuir a velocidade da descida. Você se move rápido, Vin observou com satisfação. Tudo o que tive de fazer foi contornar o terreno do palácio, senhora. Ainda assim, ficou mais perto de mim do que antes. Esse corpo de cão de caça é mais rápido que um humano. Orshur hesitou. Suponho que sim, ele admitiu. Acha que consegue me seguir pela cidade? Provavelmente, Orshur falou. Se a senhora me perder, voltarei a este ponto para que possa me buscar. Vin virou-se e saiu em disparada por uma rua lateral. Orshur partiu atrás dela, seguindo-a. Vamos ver como ele se sai, numa perseguição mais exigente. Ela pensou, queimando o peltre e indo mais rápido. Correu a toda velocidade pelos paralelepípedos frios. Descalça como sempre, um homem normal nunca conseguiria manter essa velocidade. Mesmo um corredor treinado não conseguiria manter o ritmo dela, pois logo ficaria cansada. No entanto, com peltre, Vin conseguia correr por horas a velocidades impressionantes. Ele dava-lhe força, emprestava-lhe um equilíbrio surreal. Enquanto ela disparava pela rua escura e brumosa, um farfalhar de franjas da capa e pés descalços. Orshur mantinha o ritmo, galopava ao seu lado na noite, respirando com força, concentrado na corrida. Impressionante, Vin pensou, virando um beco. Com facilidade, saltou uma cerca de 1,80 m ao fundo, passando pelo jardim de alguma mansão de um fidalgo menor. Girou, deslizando no gramado molhado, e observou. Orshur subiu na cerca de madeira, sua forma canina e escura caindo através das brumas, para aterrissar na argila diante de Vin. Ele parou, descansando sob os quadris e esperando em silêncio ofegante. Havia uma expressão de desafio nos seus olhos. Tudo bem, Vin pensou, puxando um punhado de moedas. Siga isso então. Ela soltou uma moeda e lançou-se de volta no ar. Rodopiou nas brumas, girando, em seguida empurrou-se na lateral da torneira de um poço. Aterrissou em um telhado e saltou, usando outra moeda para se empurrar até uma rua abaixo. Ela se manteve em movimento, saltando de telhado em telhado, usando as moedas quando necessário. Às vezes lançava um olhar para trás e via uma forma escura esforçando-se para acompanhá-la. Raramente ele a seguia na forma humana. Em geral, ela se encontrava com ele em pontos específicos. Movendo-se pela noite, saltando através das brumas, esse era o verdadeiro domínio do nascido das brumas. Elend entendia o que lhe pedira quando disse para ela levar Orshur consigo? Se ficasse lá embaixo nas ruas, estaria exposta. Aterrissou num telhado, chocando-se numa parada repentina quando se agarrou à beira de pedra de um edifício, inclinada sobre uma rua, 3 andares abaixo. Manteve o equilíbrio enquanto a bruma rodopiava embaixo dela. Tudo estava silencioso. Bem, não levou muito tempo, ela pensou. Precisaria apenas explicar a Elend que a forma canina de Orshur bateu no telhado a uma curta distância. Ele caminhou até ela e sentou-se sobre os quadris, aguardando com expectativa. Vin franziu o senho. Tinha se movimentado por uns bons 10 minutos, correndo sobre os telhados com a velocidade de uma nascida das brumas. Como você subiu aqui? Ela quis saber. Subi num prédio menor, então usei-o para alcançar esse edifício, senhora, Orshur respondeu. Depois segui a senhora pelos telhados, são tão próximos que não foi difícil pular de um para o outro. A confusão de Vin deve ter transparecido, pois Orshur continuou.
Posso ter sido apressado no meu julgamento desses ossos, senhora. Certamente tenho um impressionante olfato. Na verdade, todos os sentidos são bem aguçados. Foi surpreendentemente fácil rastreá-la, mesmo na escuridão. Entendo, Vin disse. Bem, isso é bom. Posso perguntar, senhora, o objetivo desta ronda? Vin encolheu os ombros. Faço isso toda noite. Parecia que a senhora estava tentando especificamente me despistar. Será muito difícil protegê-la se não permitir que eu fique por perto. Me proteger? Vin perguntou. Você não pode nem lutar. O contrato me proíbe de matar um ser humano, Orshur falou. No entanto, posso buscar auxílio caso precise. Ou me jogar um pedacinho de Atium no momento de perigo, Vin admitiu. Ele está certo, poderia ser útil. Por que estou tão determinada a deixá-lo para trás? Ela olhou para Orshur, que estava sentado pacientemente, o peito subindo e descendo pelo esforço. Ela não havia percebido que o Kandra precisava respirar. Ele engoliu Kelser. Ela pensou. Vamos, Vin falou. Saltou do prédio, empurrando uma moeda. Não parou para ver se Orshur a seguia. Quando caiu, pegou outra moeda, mas decidiu não usá-la. Empurrou-se contra a dobradiça de uma janela, como a maioria dos nascidos das brumas. Ela, em geral, usava tostões, a menor denominação de moeda, para pular. Era muito conveniente que a economia fornecesse um pedaço pré-pronto de metal de tamanho e peso ideais para saltar e atirar. Para a maioria dos nascidos da bruma, o custo de lançar um tostão, ou mesmo uma bolsa cheia deles, era irrisório. Mas Vin não era como a maioria dos nascidos da bruma. Na sua infância, um punhado de tostões seria um tesouro incrível. Aquela quantidade de dinheiro poderia significar comida por semanas, se ela economizasse. Também poderia significar dor, mesmo a morte, se outros ladrões descobrissem que ela carregava tal fortuna. Havia muito tempo desde que ela havia passado fome, embora ela ainda mantivesse um pacote de comidas secas em seus aposentos. Fazia isso mais por hábito do que por ansiedade. Honestamente, não sabia o que pensar sobre as mudanças dentro de si. Era ótimo não se preocupar com necessidades básicas, e ainda assim essas preocupações foram substituídas por outras muito mais assustadoras. Preocupações que envolviam o futuro de uma nação inteira. O futuro de um povo. Ela aterrissou na muralha da cidade, uma estrutura muito maior e muito mais bem fortificada que aquela que cercava a fortaleza Ventrue. Saltou nas ameias, os dedos buscando um apoio em um dos merlões enquanto se curvava sobre a beirada da muralha, olhando para as fogueiras do exército. Nunca encontrara Strath Ventrue, mas tinha ouvido bastante de Elend para se preocupar. Suspirou, recuando da meia e pulando com um passadiço da muralha. Em seguida, recostou-se de novo contra um dos merlões. Ao lado, Orshur trotou os degraus da muralha acima e aproximou-se. Novamente, ele se sentou nos quadris, observando com paciência. Por bem ou por mal, a vida simples de fome e espancamentos de Vin tinha acabado. O reino incipiente de Elend estava em sério risco, e ela queimara a sua última reserva de Atium para se manter viva. Ela o deixara exposto, não apenas aos exércitos, mas a qualquer assassino nascido das brumas que tentasse matá-lo. Um assassino como o vigilante, talvez? A figura misteriosa que interferiu na sua batalha contra os nascidos das brumas de Sete? O que ele queria? Por que a vigiava e não a Elend? Vin suspirou, pegando a bolsa de moedas e tirando sua barra de duralumin. Ainda tinha a reserva dele dentro de si, a pitada que engolira mais cedo. Durante séculos, todos acreditavam que havia apenas 10 metais alomânticos.
os 4 metais básicos e suas ligas, mais átimo e ouro. Contudo, os metais alomânticos sempre vinham em pares, um metal base e uma liga. Sempre incomodara Vin que átimo e ouro fossem considerados um par, quando nenhum era a liga do outro. No fim das contas, descobriu-se que na verdade não eram um par, cada qual tinha uma liga. Uma dessas, o malátium, chamado de 11º metal, dera a Vin a pista de que precisava para derrotar o Senhor Soberano. De alguma forma, Kelsier havia descoberto sobre o malátium. Sazed ainda não tinha sido capaz de rastrear as lendas que Kelsier havia supostamente encontrado, ensinando sobre o 11º metal e seu poder de derrotar o Senhor Soberano. Vin esfregou o dedo na superfície lisa da barra de duralumínio. Quando Vin vira Sazed pela última vez, ele parecia frustrado, ou ao menos tão frustrado quanto Sazed ficava, pois não conseguira encontrar nem pistas com relação às supostas lendas de Kelsier, embora Sazed alegasse ter deixado Luthadel para ensinar o povo do Império Final, como em sua obrigação de guardador. Não escapara a Vin que Sazed havia seguido para o sul, a direção na qual Kelsier alegara ter descoberto o 11º metal. Existem rumores sobre esse metal também? Vin se perguntou, alisando o duralumínio. Histórias que possam me dizer o que ele faz? Cada qual dos outros metais produzia um efeito imediato, visível. Apenas o cobre, com sua capacidade de criar uma nuvem que mascarava os poderes alomânticos dos outros, não tinha uma pista sensorial óbvia do seu objetivo. Talvez o duralumínio fosse semelhante. Talvez seu efeito pudesse ser percebido por outro alomântico, um que tentasse usar seus poderes em Vin. Era o oposto do alumínio, que fazia os metais desaparecerem. Isso significava que o duralumínio faria outros metais durarem mais tempo? Movimento. Vin mal percebera o movimento nas sombras. De início, um pouco daquele terror primevo despertou nela. Seria a forma brumosa, o fantasma na escuridão que vira na noite anterior? Você só estava vendo coisas, ela disse a si mesma com veemência. Estava muito cansada. E, na verdade, o vislumbre de movimento provou-se escuro demais, real demais, para ser a mesma imagem fantasmagórica. Era ele. Ele estava de pé sobre uma das torres de vigilância, sem se agachar, nem mesmo se importar em se esconder. Era arrogante ou estúpido esse nascido das brumas desconhecido. Vin sorriu, sua apreensão transformando-se em entusiasmo. Ela preparou seus metais, verificou as reservas. Tudo estava pronto. Nesta noite eu te pego, meu amigo. Vin rodopiou, lançando um punhado de moedas. O nascido das brumas também sabia que fora identificado, ou estava pronto para um ataque, pois se esquivou com facilidade. Orshur ergueu-se girando, e Vin soltou de uma vez seu cinto, derrubando seus metais. Acompanhe se puder, ela sussurrou para o Kandra. Em seguida, saltou na escuridão atrás de sua presa. O vigilante disparou, mergulhando noite adentro. Vin tinha pouca experiência em perseguir outro nascido das brumas. Sua única chance real de praticá-lo fora durante as sessões de treinamento de Kelsier. Logo, ela se viu lutando para manter o ritmo com o vigilante e sentiu uma pontada de culpa pelo que fizera com Orshur mais cedo. Ela estava aprendendo em primeira mão como era difícil seguir um nascido das brumas determinado através das brumas. E não tinha a vantagem do olfato de um cão. Contudo, Vin tinha estanho. Ele deixava a noite mais clara e aguçava sua audição. Com ele, ela conseguiu seguir o vigilante enquanto ele se movia na direção do centro da cidade. Por fim,
Ele se deixou pousar em uma das praças centrais com suas fontes. Vim caiu também, atingindo os paralelepípedos lisos como um avivar de peltre. Depois desviou para o lado quando ele lançou um punhado de moedas. O metal retiniu contra a pedra na noite quieta. Moedas tilintaram contra estátuas e pedras de calçamento. Vim sorriu enquanto aterrissava de quatro. Em seguida, avançou, pulando com músculos fortalecidos pelo peltre, e puxou uma das moedas para sua mão. Seu oponente saltou para trás, aterrissando na beirada de uma fonte próxima. Vim caiu, então soltou a moeda, usando-a para se lançar para cima, sobre a cabeça do vigilante. Ele se curvou, observando com cuidado enquanto ela passava sobre ele. Vim viu uma das estátuas de bronze no centro da fonte e puxou-se até parar sobre ela. Agachou-se na plataforma desigual, olhando seu oponente de cima. Ele se equilibrava num pé na beirada da fonte, quieto e escurecido pelas brumas rodopiantes. Havia um desafio na sua postura. Consegue me pegar? Ele parecia perguntar. Vim sacou as adagas e saltou da estátua. Ela se empurrou diretamente para o vigilante, usando o bronze frio como um trampolim. O vigilante também usou a estátua, puxando-a a si mesmo para frente. Saltou bem embaixo de Vim, lançando para cima uma onda de água, sua velocidade incrível fazendo-o deslizar como uma pedra pela superfície parada da fonte. Quando saiu da água, empurrou-se para longe, atravessando a praça. Vim aterrissou na borda da fonte, a água fria espirrando sobre ela. Grunhiu e saltou atrás do vigilante. Quando ele pousou, rodopiou e sacou suas adagas. Ela rolou por baixo do primeiro ataque. Em seguida, ergueu suas armas num ataque de mão dupla. O vigilante pulou rapidamente para se esquivar, suas adagas reluzindo e lançando gotas de água da fonte. Tinha uma força ágil que o rodeava quando parou agachado. Seu corpo parecia tenso e seguro, capaz. Vim sorriu novamente, ofegando. Não se sentia assim desde aquelas noites, havia muito tempo, quando treinava com Kelsier. Permaneceu abaixada, esperando, observando as brumas rodopiarem entre ela e seu adversário. Ele tinha altura mediana, um corpo magro e não vestia capa de bruma. Por que está sem capa? As capas de bruma eram a marca onipresente da sua espécie, um símbolo de orgulho e segurança. Estava longe demais para distinguir seu rosto. No entanto, pensou ver um traço de sorriso quando ele saltou para trás e empurrou outra estátua. A caçada recomeçava. Vim seguiu-o pela cidade, queimando aço, aterrissando em telhados e ruas, empurrando-se em grandes saltos que descreviam arcos. Os dois saltitavam por Lutadel como crianças num parquinho. Vim tentando encurralar seu oponente, ele conseguindo com astúcia ficar um pouco à frente dela. Era bom, muito melhor que qualquer nascido das brumas que ela conhecera ou enfrentara, exceto talvez Kelsier. Contudo, ela crescera muito em habilidade desde que treinara com o sobrevivente. Este recém-chegado poderia ser melhor? O pensamento a arrepiava. Sempre considerara Kelsier um paradigma de habilidade alomântica, e era fácil esquecer que ele obtivera seus poderes apenas 2 anos antes do colapso. É a mesma quantidade de tempo que treinei, Vim percebeu, quando pousou numa rua pequena e estreita. Ela franziu o senho, agachou-se e permaneceu em silêncio. Vira o vigilante cair na direção daquela rua. Estreita e mal conservada, a rua era praticamente um beco, com prédios de 3 e 4 andares em ambos os lados. Não havia movimento.
O vigilante havia escapado ou estava escondido nas proximidades. Ela queimou ferro, mas as linhas de ferro não revelaram movimento algum. Contudo, havia outra maneira. Vin fingiu estar procurando ainda, mas acionou o bronze, queimando-o, tentando perfurar a nuvem de cobre que ela pensou poder estar perto. E lá estava ele, escondido em um espaço atrás dos stores, em sua maioria fechados, de um prédio abandonado. Agora que sabia onde procurar, viu o pedaço de metal que ele provavelmente teria usado para pular até o segundo andar, o trinco que deveria ter empurrado para fechar rapidamente os stores atrás dele. Possivelmente havia examinado a rua de antemão, sempre com a intenção de despistá-la. Esperto, Vin pensou. Ele não poderia ter previsto a capacidade dela de perfurar nuvens de cobre, mas atacá-lo agora poderia revelar essa habilidade. Vin ficou parada, quieta, pensando nele agachado lá em cima, esperando com preocupação que ela saísse do beco. Ela sorriu, verificou a reserva de duralumínio dentro de si. Havia uma maneira possível de descobrir se, ao queimá-lo, ele criaria alguma mudança na forma que ela observava outro nascido das brumas. O vigilante também devia estar queimando a maioria de seus metais, tentando determinar qual seria o próximo movimento de Vin. Então, acreditando ser incrivelmente esperta, Vin queimou o 14º metal. Uma explosão gigantesca soou em seus ouvidos. Vin arfou e caiu de joelhos em choque. Tudo ficou brilhante ao seu redor, como se alguma fissura de energia tivesse iluminado a rua inteira. E ela sentiu frio, um frio terrível, impressionante. Ela gemeu, tentando ver sentido naquele som. Não era uma explosão, mas muitas explosões, um pulsar rítmico como um tambor retumbando ao seu lado, a batida do seu coração e a brisa alta como um vento uivante, o raspar de unhas de um cão buscando comida, alguém roncando durante o sono. Era como se sua audição tivesse sido amplificada centenas de vezes. Em seguida, nada. Vin caiu de costas nos paralelepípedos, a erupção repentina de luz, frio e som se evaporando. Uma forma moveu-se nas sombras ali perto, mas ela não conseguia distingui-la. Mal conseguia ver na escuridão. Seu estanho havia sumido. Ela percebeu recuperando-se. Minha reserva inteira de estanho foi queimada. Eu estava queimando estanho quando lancei mão do duralumínio. Queimei os dois ao mesmo tempo. Esse é o segredo. O duralumínio queimou todo o seu estanho numa única explosão gigantesca. Deixou seus sentidos incrivelmente aguçados por um período bem curto, mas terminou com toda a sua reserva. E ao verificar, conseguiu perceber que o bronze e o peltre, os outros metais que estava queimando no momento, também haviam desaparecido. A sobrecarga de informações sensoriais foi tão vasta que ela mal percebeu os efeitos dos outros metais. Pense nisso depois, Vin disse a si mesma. Sacudindo a cabeça, ela sentiu que deveria estar surda e cega, mas não estava. Estava apenas um pouco chocada. A forma escura moveu-se até o seu lado nas brumas. Não tinha tempo de se recuperar. Pôs-se de pé cambaleando. A forma era pequena demais para ser o vigilante. Era... A senhora precisa de ajuda? Vin hesitou quando Orshur caminhou até ela. Então sentou sobre os quadris. Você conseguiu me seguir? Vin falou. Não foi fácil, senhora, Orshur disse, impassível. Precisa de ajuda? Que? Não preciso. Vin balançou a cabeça, limpando a mente. Acho que não pensei em uma coisa ao transformar você em cachorro. Agora não pode carregar metais para mim. O Kandra inclinou a cabeça. Em seguida entrou no beco.
Voltou um momento depois com algo na boca, o cinto dela. Ele o deixou aos pés dela, em seguida voltou para a posição de espera. Vin pegou o cinto, tirando um dos frascos de metal extra. Obrigada, ela disse lentamente. Isso foi muito atencioso da sua parte. Eu cumpro meu contrato, senhora, o Candra retrucou. Nada mais. Bem, é mais do que jamais fizera antes, ela pensou, ingerindo o conteúdo de um frasco e sentindo as reservas voltarem. Ela queimou o estanho, restaurando sua visão noturna, retirando um véu de tensão da mente. Desde que descobrira seus poderes, nunca havia saído à noite na escuridão completa. Os estores do cômodo do vigilante estavam abertos. Aparentemente, ele havia fugido durante seu surto. Vin suspirou. Senhora, Orshur falou de repente. Vin girou. Um homem aterrissou em silêncio atrás dela. Ele parecia familiar, por algum motivo. Tinha um rosto magro, cabelos escuros e a cabeça inclinava-se levemente em confusão. Ela poderia ver a pergunta em seus olhos. Por que ela havia caído? Vin sorriu. Talvez eu tenha feito isso apenas para atrair você. Ela sussurrou com suavidade, mas alto bastante para saber que os ouvidos aguçados pelo estanho ouviram. O nascido das brumas sorriu. Em seguida, inclinou a cabeça para ela, em aparente respeito. Quem é você? Vin perguntou, dando um passo para a frente. Um inimigo, ele respondeu, erguendo a mão para mantê-la distante. Vin parou. A bruma rodopiava entre eles na rua silenciosa. Então por que me ajudou a combater aqueles assassinos? Porque também sou insano, ele retrucou. Vin franziu o senho, encarando o homem. Ela vira a insanidade antes, nos olhos dos mendigos. Aquele homem não era insano. Tinha uma postura orgulhosa, olhos controlados, enquanto a observava na escuridão. Que tipo de jogo ele está fazendo? Ela se perguntou. Seus instintos, uma vida inteira de instintos, a alertavam para ter cuidado. Ela aprendera a confiar apenas nos amigos e não estava disposta a oferecer o mesmo privilégio a um homem que conhecera na noite. Entretanto, já fazia 1 ano desde que ela falara com outro nascido das brumas. Havia conflitos dentro dela que não conseguia explicar aos outros. Mesmo brumosos como Ran e Brisa não conseguiam estender a estranha vida dupla, não conseguiam entender a estranha vida dupla de um nascido das brumas. Uma garota parte assassina, parte guarda-costas, parte fidalga, parte confusa, quieta. Aquele homem também tinha problemas semelhantes com sua identidade? Talvez ela conseguisse transformá-lo num aliado, trazendo um segundo nascido das brumas para a defesa do domínio central. Mesmo se ela não pudesse, com certeza não conseguiria combatê-lo. Uma luta à noite era uma coisa, mas se sua disputa ficasse mais perigosa, o Ation poderia entrar no jogo. Se acontecesse, ela perderia. O vigilante examinou-a com olhos cuidadosos. Me diga uma coisa, ele falou entre as brumas. Vin assentiu com a cabeça. Você realmente o matou? Sim, Vin sussurrou. Ele só poderia estar se referindo a uma pessoa. Ele meneou a cabeça lentamente. Por que faz o jogo deles? Jogo de quem? O vigilante apontou para as brumas na direção da fortaleza Ventry. Não são jogos, Vin afirmou. Não há jogos quando as pessoas que amo estão em perigo. O vigilante ficou quieto, balançando a cabeça, em seguida como se estivesse decepcionado. Depois puxou algo da sua bolsa. Vin saltou para trás de imediato. No entanto, o vigilante simplesmente lançou uma moeda no chão entre eles. Ela girou algumas vezes antes de cair nos paralelepípedos. Depois, o vigilante empurrou-se para trás no ar. Vin não o seguiu. Ela ergueu o braço, esfregando a testa. Ainda sentia como se estivesse com dor de cabeça.
Vai deixá-lo ir embora? Orshur questionou. Vin assentiu. Já chega por hoje. Ele lutou bem. Você parece quase respeitosa, o Candra falou. Vin se virou, franzindo para a ponta de indignação na voz do Candra. Orshur sentava-se com paciência, sem demonstrar mais emoções. Ela suspirou, atando o cinto ao redor da cintura. Vamos precisar pensar numa coleira ou algo assim para você, ela comentou. Quero que carregue frascos extras de metal para mim, como fazia quando estava num corpo humano. Uma coleira não será necessária, senhora, Orshur afirmou. Hein? Orshur levantou-se caminhando para a frente. Por favor, pegue um dos frascos. Vin fez o que ele pediu, tirando da bolsa um pequeno frasco de vidro. Orshur parou, então virou um ombro na direção dela. Enquanto ela observava, os pelos se separaram e a carne se abriu, mostrando veias e camadas de pele. Vin retraiu-se um pouco. Não precisa se preocupar, senhora, Orshur falou. Minha carne não é como a sua. Tenho mais controle sobre ela. Pode-se dizer, encaixe o frasco no meu ombro. Vin fez como ele disse. A carne selou-se ao redor do frasco, escondendo-o. Como experimento, Vin queimou o ferro. Nenhuma linha azul apareceu apontando na direção do frasco escondido. O metal dentro do estômago de uma pessoa não podia ser atingido por outro alomântico. De fato, o metal perfurando um corpo, como os pregos de um inquisidor ou o brinco de Vin, não podia ser empurrado ou puxado por outra pessoa. Aparentemente, a mesma regra se aplicava aos metais escondidos dentro de um Candra. Numa emergência, entregarei para a senhora, Orshur garantiu. Obrigada. O contrato, senhora. Não me agradeça. Faço apenas o que me é solicitado. Vin assentiu lentamente com a cabeça. Vamos voltar ao palácio, ela disse. Quero ver como Elend está.